Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Saber Investir, trazendo aqui para vocês mais um tema bem relevante para quem tem interesse em entender sobre esse ativo, né, que são os ETFs, que tem surgido, digamos assim, com maior oferta nos últimos anos, e eu acredito que todo investidor precise conhecer, né, um pouco sobre esse ativo, esse tipo de investimento que pode trazer uma diversificação para a carteira, né, e reduzir o seu risco. Então, antes de mais nada, sempre é importante lembrar que o conteúdo, né, que eu trago aqui nesse vídeo é de caráter educativo, informativo, certo? E os ativos que eu venha a citar aqui são usados como exemplo para a gente poder entender o que é um ETF, certo? Então, direto ao ponto, vamos seguir aqui. Então, o que é um ETF, né? Essas três letrinhas que muito tem se falado, muito tem se difundido ultimamente, que acaba chegando aos ouvidos dos investidores e interessados aqui no mercado financeiro. Então, durante esse vídeo a gente vai falar o que é o conceito, né? Quando é que ele surgiu, qual é o peso que ele tem no mercado, né? A sua representatividade e os riscos e oportunidades que ele apresenta, certo? Então, índice, a alma do FTF. Então, o ETF, a sigla em si, né, é uma sigla que remete a um termo em inglês, né, Exchange Trade Fund, que de forma literal seria fundo negociado em bolsa, que na verdade a gente conhece, a gente utiliza como fundo de índice, certo? Então, o que é um fundo de índice? Então, o fundo de índice surgiu na necessidade de você replicar um índice que representa um conjunto de empresas, né? Pegando como exemplo aqui o nosso Ibovespa, né? O nosso Ibovespa, ele é um índice que agrupa o conjunto das maiores empresas que estão listadas na Bolsa do Brasil. A gente tem, por exemplo, o S&P 500, que vai juntar aí, organizar as maiores 500 empresas que estão listadas na bolsa do mercado americano, né? Então, a gente tem aí o IDIV, que é um índice que reúne as ações das empresas que mais pagam dividendos, né, dentro do mercado brasileiro. Tem o Nasdaq, muito conhecido, que é o índice das empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, né? A gente tem o Nikkei, que seria o índice da Bolsa de Valores do Japão, né? Similar ao nosso Ibovespa. Então, só para entender que o índice ele vai ser um valor que vai, digamos assim, representar o desempenho de um conjunto de ações, certo? Então, seguindo, né, para que serve esse índice, né, como eu já falei. Ele vai medir como se fosse um termômetro, né, essa variação do preço das ações. E essa variação do preço, ela pode ser, né, o desempenho das maiores empresas de um país, né, como os exemplos que eu dei, do Ibov, né, do S&P 500, né, do Nasdaq, Nikkei, né. Na verdade, Nasdaq seria já um setor específico, né, que é o próximo item, né. Então, as empresas de tecnologia, você pode ter um índice que represente essas empresas, você pode ter um índice apenas para empresas que atuam no setor financeiro, você pode ter um índice que representa criptoativos, né, uma cesta de criptoativos, certo? Ou pode ser de um criptoativo apenas, né? Você pode ter um índice que representa o preço do Bitcoin, o preço da Solana, certo? O preço do Ethereum, né? Você pode ter um índice que agrupa as empresas dos setores de games e esportes, né? Então, o que mais? Empresas que são boas pagadoras de dividendos, né? Small caps, né? Empresas que têm um menor valor patrimonial, né? Mas que podem ter uma valorização potencial maior, né? Do que as blue chips. Então, eu acho que deu para entender que um índice ele nada mais é do que
um valor representativo de um grupo de empresas ou de um setor, né? Empresa de um setor ou algo que você queira representar, certo? Então, e o ETF vai estar intimamente ligado a esse índice que ele quer representar, certo? Se não tiver ficado bem claro, podem colocar nos comentários aí que eu complemento essas informações e tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, seguindo. Então, dentro da B3, né, que é a nossa Bovespa, a gente tem mais de 70 índices. E cada índice desse, né, você pode ter um ETF atrelado a ele. Então, só para citar alguns aí da imagem, né, a gente tem, como eu mencionei, né, índice do setor financeiro, índice de empresas relacionadas a consumo, né, índice de small caps, índice de fundo imobiliário, índice de dividendos, né, índice de empresas ligadas à utilidade pública, né, índice de sustentabilidade, ou seja, empresas que têm uma comprovação, né, de um bom índice de ESG, né, aquele que é o índice global de sustentabilidade. Então, só para citar e mostrar aqui visualmente, né, o quanto que a bolsa por si só, né, a B3, ela já se preocupa em gerar esses índices e, digamos assim, criar essas subcategorias dentro das empresas que compõem o Bovespa, né? E aí, dependendo da estratégia de cada investidor, você pode alocar o seu recurso em um ETF que está atrelado a um índice específico de setor, de commodity, enfim. Como a gente está vendo aqui, uma diversificação muito grande. Então, as principais características, né, de um ETF é ter um código único, né, atrelado a ele, de 4 letras, e finalizando com o número 11, certo? Essa mesma código de negociação é o que a gente vai encontrar, por exemplo, para os fundos de investimento imobiliário, né? Segue o mesmo padrão, certo? Vai ter uma cotação ali, né, com 2 casas decimais, né? O prazo de liquidação é em D+2, ele é negociado à vista, né, no mercado primário ou no mercado secundário, sendo o lote padrão de uma cota. Então, diferentemente das ações das empresas, onde você tem que negociar sempre, né, com o lote padrão em 100 unidades, sem considerar o fracionado, né? Então, nos ETFs você pode adquirir cotas unitárias. Você não é obrigado a comprar um grupo de cotas para você poder trazer para sua carteira esse ativo, certo? E quais são as principais vantagens dos ETFs? Então, eles têm uma questão de transparência muito grande, já que a metodologia que é utilizada para você compor aquele índice, ela é bem clara, bem definida, né? Então, se você tem um índice de empresas que são de um setor específico, de um setor bancário, então facilmente você vai saber que comprando aquele ETF que representa aquele índice, você está comprando empresas do setor bancário. Então, não tem como ter outra coisa ali no meio, né? A questão de eficiência, né? Acesso a diversos ativos por meio de uma única cota. Isso facilita com que você tenha uma diversificação a um baixo custo, né? Se você quisesse ter uma carteira que representasse, por exemplo, o Ibovespa, você teria que comprar lote de ações de mais de 100 empresas, né? E isso ia gerar um custo extremamente elevado para você conseguir diversificar, né? Já com o ETF não. Ali você tem um ETF, por exemplo, como o BOVA11, que está custando lá R$ 140 a cota, e a partir de uma cota você já está exposto às empresas do Ibovespa, né? Então traz uma facilidade. A questão de liquidez, né? Facilidade em transformar dinheiro em investimento e vice-versa. Então, da mesma forma que você tem uma facilidade para comprar, você também tem para vender. Então, existe uma liquidez no mercado, né? Existem formadores de mercado que vão atuar ali como contraparte, para você poder fazer a negociação das suas cotas, tanto compra como venda, né? E a questão do baixo investimento mínimo, como eu já mencionei, né? A gente tem ETFs com valores
aí oscilando entre 80, 100, 150, 200 reais, né? Não é tão baixo quanto algumas cotas de fundo imobiliário, que você tem cotas ali a 6, 7, 8 reais, mas também não é um valor exorbitante, como é o caso de um lote de uma empresa. Então, se você quiser comprar, por exemplo, o lote de uma empresa do Banco do Brasil, que está negociado atualmente em torno de R$ 22, você teria que ter ali R$ 2.200, né? Então, o ETF permite que você tenha acesso aos ativos de uma forma com um custo muito menor, né? E como nem tudo são flores, né? É importante a gente falar também sobre a questão dos riscos e desvantagens que os ETFs trazem, né? A gente sabe que não existe almoço grátis, né? Todo ativo ele vai ter as vantagens e desvantagens. Então, com os ETFs não vai ser diferente. Então, o que está atrelado, né? Quais são os riscos que estão envolvidos com o investimento em ETF? Então, você tem um risco de mercado, né? Que seria basicamente a característica do índice de referência que está atrelado àquele ETF. Então, se você, por exemplo, adquire um ETF que vai replicar o S&P 500 nos Estados Unidos e o S&P 500 entra numa crise, né, e ele vai cair, automaticamente a sua cota do seu ETF que está atrelado ao S&P também vai cair, né? Isso é óbvio. Então, da mesma forma que se você tivesse comprado em ações do S&P e as ações caem, o índice cai e o ETF cai. Então, é do jogo, né? Faz parte, né? Existe, obviamente, esse risco de mercado. O risco cambial vai estar muito envolvido dependendo, né, do tipo de ETF que você adquirir. Se você comprou um ETF que ele está bem atrelado, por exemplo, à renda fixa do Brasil ou a ações brasileiras, né, esse risco não existe, né, diretamente, certo? Ao contrário que se você comprar um ETF de um índice estrangeiro, né, ou de empresas que são compostas por empresas estrangeiras, então automaticamente você vai ter um risco cambial, já que a influência do dólar, né, a desvalorização ou valorização do dólar, vai influenciar na tua cota, certo? A questão do risco de liquidez está atrelado a você, de repente, não conseguir movimentar um valor muito alto, né, de compras ou de vendas, certo? Mas isso vai depender também do tipo do ETF, porque os ETFs têm liquidez diferentes, né? O risco que é chamado de tracking erro tem a ver com a incapacidade eventual do ETF de não conseguir seguir aquele índice, né, que ele se propôs a replicar, né? O que isso quer dizer? Se o ETF ele tem que seguir, por exemplo, o nosso Ibovespa, né? Mas se por algum motivo, né, a gestão não consegue rebalancear a carteira do ETF de ações, né, para ficar similar ao Ibovespa, você pode ter um descolamento do desempenho entre o Ibovespa e o ETF que deveria representar o Ibovespa. Então, esse é o que é chamado de tracking erro, certo? E por último, o risco de concentração. Mas na verdade, esse risco está muito ligado à opção do investidor de escolher determinado ETF, né? O que isso quer dizer? Se você adquire um ETF, por exemplo, que replica o valor do Bitcoin, né? Automaticamente você está concentrado no risco do Bitcoin. Já se você compra um ETF que replica o Nasdaq, né? Que são as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né? Você está com um risco não diversificado, está com risco, não com risco concentrado, você está com risco diversificado em várias empresas de tecnologia, certo? Então, essa questão do risco de concentração vai depender muito da sua estratégia de escolher um ETF, né, que pode ou não estar mais concentrado em determinado mercado, em determinado país, em determinado setor ou em determinada commodity propriamente dita, certo? Então, e quais são as desvantagens, né? Então, o ETF ele é um fundo de investimento do tipo
aberto, né? Ele tem uma administração, existe uma taxa de administração, e ele tem um custo menor que outros tipos de fundos, certo? Porque a gestão dele geralmente é uma gestão mais passiva, né? Ele tem um índice de referência para seguir e ele vai replicar esse índice, certo? Então, ele tem uma parte operacional, digamos assim, que é mais simples de ser executada. Então, isso vai fazer com que ele tenha um custo de administração menor, certo? Já, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário, né, só para a gente ter uma base de comparação, eles acabam tendo um custo maior, porque geralmente, né, os fundos de investimento imobiliário de gestão ativa, eles têm digamos assim, um trabalho operacional maior para poder gerir aqueles imóveis, né, os inquilinos, manutenção, enfim, então eles acabam tendo uma estrutura mais pesada em termos de custo, né, em comparação com os ETFs. E a questão do imposto de renda sobre os lucros, né? Então, isso também é uma desvantagem dos ETFs. Ao contrário dos fundos de investimento imobiliário, eles não têm a questão da isenção sobre os dividendos, né? Então, se você investe no ETF que paga dividendo mensal, esse dividendo vai ser tributado em 15% ao mês, certo? Ou seja, 15% sobre o ganho que você obtiver, certo? Outro detalhe importante também, eu não vou entrar muito nessa questão da tributação, porque só esse assunto já daria um vídeo, certo? É que os ETFs não dispõem daquela vantagem que as ações têm, né? Que a pessoa física pode ter uma venda ali no mês, né? De até 20 mil reais, sendo que esse valor, né? Não vai ser aplicado uma alíquota de imposto sobre transação, né? Isso considerando que não é day trade, né? Então aquele swing trade mensal ali de até 20 mil reais, no caso das ações, você é isento, né? Como pessoa física. No caso dos ETFs não tem isso. Toda venda que você faz, seja swing trade, né, ou day trade, existe uma alíquota de tributação. Trazendo aqui um pouco de história, né? Então, os ETFs aqui no Brasil têm em torno de 20 anos, né? Talvez um pouquinho mais, né? E aí o primeiro ETF que foi lançado foi o PIBB11, que trazia como objetivo justamente replicar, né, o índice Bovespa, né? Foi lançado em 2004 aí pela Itaú Asset, certo? Depois, um pouquinho mais para frente, surgiu o BOVA11, lançado em 2008, já com a recém-lançada, né, B3. Esse BOVA11 existe até hoje, né? Então ele é um dos fundos aí mais antigos da bolsa e que representa o índice Bovespa, né? Aí mais para frente surgiu aí o primeiro ETF de renda fixa, que é o Fixa 11, certo? Com o objetivo de trazer essa característica, né, da renda fixa, né, para os ETFs também, certo? Já em 2020 surgiu o XFIX11, primeiro ETF focado em fundos imobiliários. Na sequência surgiu aí em 2021 o primeiro ETF com exposição a criptoativos, que é o Hash 11, certo? E por último e mais recente, em 2023 surgiu o NDV11, que é o primeiro ETF com distribuição de proventos. Porque até então os ETFs, eles na verdade nem podiam distribuir dividendos, certo? Então, só que acho que não tenho certeza se foi em 2022 ou foi em 2023 mesmo que surgiu uma regulamentação da CVM, né, que permitiu esse tipo de prática, né, esse tipo de distribuição de dividendos por parte dos ETFs. Então, trouxe aqui essa cronologia, né, para a gente ter uma noção mais ou menos como é que o mercado de ETFs, né, foi se desenvolvendo, foi evoluindo ao longo desses últimos anos, né? Então, o que a gente pode ver, na verdade, que digamos assim, que o boom, né, que o grande crescimento desse mercado de ETFs, né, ele aconteceu mais nos últimos 5, 6 anos, certo? Então, é algo relativamente novo e recente. Aqui esse gráfico é interessante para a gente ver como que evoluiu, né, em termos de, digamos assim, de patrimônio, né, esse mercado dos ETFs, né? Então,
e número de investidores também. Então, pegando um corte aqui dos últimos 9 anos, né? Lá em 2016, a gente tinha em torno de 20 mil investidores e 4 bi aqui em estoque de ETFs. Isso não teve um crescimento muito grande durante uns 3 anos, né? E a gente pode perceber que a partir de 2019, 2020, ou seja, nos últimos 5 anos, foi que houve realmente uma ascendência aqui grande, né, nesse número de investidores e em estoque, né, e em patrimônio dos ETFs. Então, esse dado aqui é do ano passado, né, já tem quase um ano. Então, esse último dado que a gente teria em torno de 51 bilhões em estoque, né? Com certeza já deve estar esse ano na casa dos 60, e aqui em torno de 550 mil investidores, né? É um valor de número de investidores ainda baixo, né? Então, isso demonstra que existe ainda, digamos assim, como é que eu posso dizer, um caminho, né? Uma margem para a gente ter um grande crescimento desse mercado ao longo dos próximos anos. Fazendo aqui uma comparação, né, como que é o mercado de ETFs no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, no Brasil a gente tem atualmente em torno de 94 ETFs listados na B3, certo? Aqui eu estou falando apenas dos ETFs, digamos assim, puros, né? ETFs de empresas brasileiras, né? Digamos assim, emitidos no Brasil. Que isso representa em torno de 1% da indústria de fundos, ou seja, é muito insignificante ainda, certo? É um mercado muito pequeno. Nos Estados Unidos já possuem mais de 1.500 ETFs e esse valor, né, é representativo em 50% do mercado norte-americano. Então, lá esse tipo de investimento já está muito mais maduro, né? Aqui no Brasil é algo muito mais prematuro e é por isso que a gente precisa aprender, precisa estudar e conhecer sobre esse mercado que pode trazer uma diversificação, pode trazer uma atuação, digamos assim, em áreas que até o momento o investidor ainda não está olhando, não tá vendo uma oportunidade, certo? Então, basicamente seria isso, pessoal. Acho que até o vídeo ficou mais longo do que eu esperava, certo? Então a ideia era fazer um resumo, né, do que é o ETF, de onde é que ele vem, né, o que ele come, onde é que ele vive, né? Então, assim, brincadeiras à parte, a ideia era desmistificar um pouco de onde é que surgiu, para que serve, né, para quem ele é útil, né? E através disso, vocês, enquanto investidores, né, ou estudantes aí de investimentos, possam ir montando aí o seu quebra-cabeça de informação e se tornando cada vez mais capaz de avaliar e entender sobre os ativos, né? Então, se ficou até o final, se esse conteúdo foi interessante para você, certo? Deixa um like aí, comenta, compartilha, certo? Deixa o sininho habilitado para que vocês possam receber os próximos vídeos, né, que eu vou postar. E a ideia é sempre essa, pessoal, sempre buscar um conteúdo que seja relevante, que seja informativo, educativo, né? Porque o investidor ele tem que estar sempre estudando, sempre se desenvolvendo para poder conseguir os melhores resultados possíveis, tá ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!